Gostaria agora de convidar a professora doutora Liona Paulus para apresentar a comunicação, a oração condicional em Libras, Brasil, e DGS, Alemanha, uma comparação. Olá a todos, é um prazer muito grande estar aqui hoje com vocês e ter a oportunidade de postar um pouco da minha pesquisa de doutorado que realizei tanto no Brasil quanto na Alemanha. É um momento de retribuição à comunidade brasileira que me forneceu esses dados. Eu queria muitíssimo agradecer todos os surdos que participaram da minha pesquisa aqui no Brasil e os surdos também da Alemanha. A minha palestra, minha fala faz uma análise condicional da Libras e da DGS, a língua de sinais alemã. Antes de começar, eu gostaria de fazer uma pergunta a todos vocês, para que vocês refletissem no decorrer dessa palestra. Então, a DGS e a Libras são línguas de sinais não relacionadas. Será que elas têm estratégias similares ou diferentes para realizar condicionais? Então, sabendo que a DGS e a Libras não participam da mesma família de línguas sinalizadas, quais são as similaridades? Quais seriam as diferenças na produção desse tipo de frase? Aqui temos um índice que serve como referência de organização dessa fala. E, primeiro, eu preciso organizar, eu preciso apresentar o que são essas orações condicionais. São do tipo subordinadas. Eu vou utilizar esse sinal aqui. Como é que acontece essa estrutura? Temos uma frase antecedente, e uma frase que depois que é uma frase consequente. Então, se acontecer alguma coisa, algo vai acontecer. Se você vier cedo, você pode jantar comigo, por exemplo. Pode clicar mais uma vez. A estrutura da língua alemã e da língua portuguesa são bastante parecidas por escrito. Possível você perceber essa estrutura. Se, wenn, significa se em português. Então, a gente tem essa consequência. Se você põe um condicional e depois uma frase que mostra a consequência dessa condicional. Então, temos orações subordinadas. A pesquisa tem uma perspectiva factual, ou seja, é uma possibilidade, é vista como uma possibilidade real de realização. Então, imagina, se acontecer alguma situação, uma consequência vai acontecer. Alguns linguistas veem que uma possibilidade que é irreal, às vezes pode apresentar uma outra estrutura. Então, eu utilizo subordinadas condicionais que são factíveis, podem vir a acontecer realmente. Primeiro, eu faço um levantamento de estado da arte, utilizando principalmente também as pistas orofaciais, que são relacionadas à construção desse tipo de frases condicionais, e depois faço um levantamento das lacunas, né, de que haja mais publicação em relação a esse tipo de produção condicional de frase, tanto na Libras quanto na DGS. Então, a minha tese tem como objetivo também contribuir na sanção, no resolvimento dessa lacuna. De certa forma,
eu quero também fazer um registro da língua de sinais real, não a língua de sinais interpretada, não a língua de sinais da modalidade escrita, mas o uso factual, real das línguas de sinais. Então, aqui nós temos um exemplo de produção em BGS e produção em língua de sinais brasileira. Nós percebemos que a oração subordinada tem uma estrutura um pouco parecida. Então, o exemplo que eu retirei é um exemplo de literatura. Lá no primeiro recorte, nós temos ali o vam, que significa se, que está a- que é acrescido de expressões faciais, expressões não manuais para fazer as marcações ali. Nós observamos que em outras línguas de sinais existem já algumas pesquisas que mostram, e eu fiz aqui uma tabela para mostrar para vocês a língua de sinais americana, a língua de sinais australiana, a Auslan, e outras línguas de sinais, como que essas pesquisas estão sendo produzidas. E nós percebemos que há algo muito interessante, que a marcação dos aspectos faciais é algo muito presente, né? Essa marcação é muito mais superior do que inferior nessas línguas de sinais. Então, o balanço da cabeça, então, na Auslan, por exemplo, nós percebemos o uso mais reduzido do espaço para perto da região da cabeça. Às vezes, nós percebemos que tem sinais que são na língua de sinais britânica, por exemplo, nós temos a presença de marcações manuais com uso de alguns empréstimos. Em outras línguas de sinais, nós não temos sinais manuais para fazer essas marcações. E o que é interessante é que nós vemos na língua de sinais jordana, que parece um pouco a língua de sinais alemã, eles utilizam o balanço da cabeça para a lateral. É algo muito interessante, muito diferente das outras línguas de sinais. Então, pode passar para o próximo, por favor. Então, essas aqui são as minhas questões de pesquisa. Então, primeiro nós queremos saber quais combinações e marcadores não manuais e manuais são utilizados para orações condicionais na Libras e na língua de sinais alemã. Também queremos descrever se esses marcadores não manuais eles estão adicionados na produção dessas duas línguas de sinais, e se existem mais sinais manuais e marcadores não manuais do que os escritos em Libras e língua de sinais alemã até o momento. Então, nós fizemos uma elicitação de alguns termos em Libras e em língua de sinais alemã para a análise, e aqui são os exemplos que nós utilizamos de rato, gato, e como referente, como disparador para a produção linguística em língua de sinais. Então, esses animais estavam num jogo, então percebemos ali a produção, por exemplo, o gato, o falante estava numa posição, outro falante estava numa outra posição, e essa interação foi filmada, e cada um estava falando sobre um desses objetos, um desses referentes. E essa interação era uma interação espontânea, que eles conversavam sobre aquilo que nós disparamos naquela situação, e demos um jogo disparador para que eles pudessem fazer ali uma comunicação espontânea. E aí um mesmo surdo se manteve na posição, depois nós chamamos outro surdo que mudou de posição, e depois um novo participante surdo foi participando da pesquisa, e eles foram rotacionando as posições deles durante
a filmagem. Aqui nós temos o uso, a apresentação, né, da nossa metodologia de avaliação. Nós utilizamos o Elan com trilhas específicas, uma trilha para a língua de sinais, uma outra trilha para a interação, uma outra trilha para a marcação manual, uma outra para a marcação facial. Temos diversas trilhas no processo de transcrição. E nós também traduzimos as informações para a língua portuguesa para oferecer acessibilidade por inglês e por alemão também para os não falantes de língua de sinais, para que pudessem ter acesso àquilo que estava sendo produzido na tese. Então, nós optamos por uma marcação no manual, ali nessa transcrição, e quantificamos a repetição dessa produção. Então, participaram 18 surdos brasileiros, 17 surdos alemães. Nós tivemos que excluir alguns participantes. E fizemos a opção de uma produção sintática, né, produção deles. A idade média foi de 43 anos a 38 anos. O número de orações foram 146 em língua de sinais alemã e 84 em língua de sinais brasileira. O que nós percebemos, o que é possível perceber, é que as produções condicionadas como se têm uma marcação muito significativa na Libras por meio do uso de expressões não manuais, como, por exemplo, o movimento de cabeça, uso de expressões não manuais. Então, nós percebemos, como vocês podem ver aqui na apresentação, se há o uso de perguntas e a repetição do se. Então, o exemplo também, 69 repetições dos sinais, do sinal de se, e na oração subordinada com produção de literatura, nós percebemos que existiam 12 repetições por meio do olhar. Aqui nós temos alguns resultados. Pode voltar, por favor, um pouco. Pode voltar. Voltar, por gentileza. Pode voltar o slide, por favor. Então, nós percebemos que há uma maior marcação de sinais não manuais, faciais, do que a marcação prosódica, como o movimento do corpo e também movimento de cabeça. Então, percebemos também o uso do arqueamento da sobrancelha como marcador significativo. Então, na língua de sinais alemã, nós tivemos a presença do si, do en. Ali é um pouco maior a marcação com o movimento de cabeça e o uso de arqueamento de sobrancelha para essas marcações, e também tivemos um maior movimento de cabeça para as orações subordinadas na língua de sinais alemã. Pode passar, por favor. Então, aqui nós percebemos o uso desse sinal com o dedo indicador no nariz. Então, nós percebemos isso muito mais nas interações espontâneas, em produções também, e menos na literatura. E aí também percebemos o dan, que significa daí, e
e alguns outros sinais que foram também observados e tiveram uma repetição significativa, como na produção antecedente, como marcação nessa oração. Pode passar para o próximo, por favor. E aí nós podemos observar as diferenças entre a língua de sinais brasileira. Nós temos uma marcação bem significativa das expressões não manuais na Libras, um pouco diferente da língua de sinais alemã. Então, na língua de sinais alemã, nós temos mais presença de sinais manuais do que na Libras. E também percebemos que na oração subordinada, na Libras, há uma presença maior de movimento de cabeça e também de uso dos olhos, diferente da língua de sinais alemã. Então, na Libras, nós percebemos também que há alguns marcadores manuais que acompanham o sinal, marcadores não manuais que acompanham o sinal, e na língua de sinais alemã, diferentemente da Libras, esses marcadores não são tão intensos. Então, na Libras, esses marcadores manuais são mais significativos. Nós percebemos também uma alteração na estrutura da frase em relação à oração subordinada e não há alternância entre estrutura de consequência e antecedência. E aí percebemos que havia ali uma estratégia um pouco parecida entre língua de sinais alemã e língua de sinais francesa, língua de sinais brasileira, desculpa, especialmente em relação ao arqueamento de sobrancelhas, como um marcador de que haveria continuidade da sinalização. Então, alguns autores têm percebido que as sobrancelhas levantadas têm uma função prosódica adicional. Então, na língua de sinais alemã, a gente percebe que a marcação manual é mais forte, na língua de sinais brasileira, a gente percebe que a marcação não manual é mais forte. Então, para fechar, nós sabemos que as línguas de sinais, a língua de sinais alemã e a Libras, elas não são línguas relacionadas, não são línguas que pertencem às mesmas famílias. Então, volta à pergunta que eu havia feito inicialmente. Então, as línguas de sinais utilizadas por diferentes comunidades ao redor do mundo possuem marcações nessa região do corpo, né? Uma ancoragem no corpo, na parte do tronco e da cabeça como estratégia de uso da língua. Mas nós percebemos que existem elementos que são similares e outros elementos que são diferentes. A gente viu na tabela que eu mostrei para vocês anteriormente, que algumas marcações são feitas mais com o uso da cabeça, o que indica similaridade entre as línguas de sinais. Um segundo aspecto que nós podemos trazer a partir desse estudo é que todos nós, né, seres humanos, temos emoções que podem ser expressadas por meio da língua e que são subjetivas, e que, ao serem expressadas, vão mobilizar expressões faciais, expressões não manuais.
como arqueamento de sobrancelha, por exemplo, movimento de cabeça. Só que nas línguas de sinais, esses marcadores eles são gramaticais. E eles estão imbuídos, eles são intrínsecos às estruturas gramaticais das línguas de sinais. E essas duas reflexões iniciais me levam a pensar em pesquisas futuramente, em novas pesquisas no futuro, que as línguas de sinais que não possuem relação, como por exemplo, que as línguas de sinais possuem variações internamente e que e, e essas línguas de sinais regionais e outras línguas de sinais nacionais, como no Brasil, por exemplo, vão possuir algumas marcações que são similares, mas que também estarão atreladas aos contextos locais de produção e que nós precisaríamos observar melhor e procurar metodologias e caminhos metodológicos diferentes para investigar esses outros aspectos.